E aí pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente, né? Que seria num papel e tal, não vai ser no computador. Mas eu queria mostrar para vocês um gerenciamento que é muito legal, tá? É só como estudo, tá, rapaziada? Para opções binárias, eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar e por que que eu acho, tá? Não é garantia, mas por que que eu acho que esse gerenciamento é bom de acordo com a matemática lá, como eu falei. Então, para você que está chegando agora e não assistiu a aula de análise combinatória, vai lá pro vídeo que eu ensino o que é análise combinatória e probabilística dentro do mercado de opções binárias, que é uma das coisas que você precisa entender para você, tipo assim, aumentar suas chances de ter um resultado, vamos dizer assim, porque eu não posso garantir resultado, certo? Aí, beleza, né? Eu explico lá certinho, então não vou explicar aqui. Então, depois que você foi lá e veio para cá, o que que acontece? Lembra que eu falei que você vai elevar o número de acordo com o valor, as entradas que você fizer? Então, nesse caso, lembra que eu falei que um determinado conjunto tem uma determinada probabilidade de acontecer? Então, por exemplo, assim, ó, 2 elevado a 4, tá? Que é o que eu explico lá na matemática, são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, isso aqui vai dar 16, tá? Isso aqui eu explico, tá bom? Lá no meu vídeo, que é como se fosse um conjunto. Você tem um conjunto de 16 possibilidades, sendo que na teoria, assim, para você lucrar, você teria que ganhar mais nos 15 conjuntos, né? Nas 15 possibilidades, mais do que você está perdendo nessa uma vez que você perder. E se você estiver fazendo martingale, o coeficiente de martingale, você não consegue, tá? Eu já expliquei isso naquele vídeo, então não vou voltar aqui e explicar de novo, senão vai ficar muito grande. Mas se a gente usar martingale aqui, por exemplo, a gente vai fazer 5 entradas, tá? 2, 4.6, 10.58 e 24,33. Esquece isso daqui, tá? É 24,33. Nesse caso aqui, vai ser 2 elevado a 4 porque são 4 entradas, beleza? Se for 5 entradas, vai ser 2 elevado a 5. Aí, nesse caso aqui, a gente tem um conjunto de 16 ciclos, né? 16 possibilidades dentro desse ciclo, onde a gente sabe que a gente vai ganhar nesse gerenciamento de martingale 15 vezes e uma vez a gente vai perder. Só que o problema aqui é que você vai perder muito mais na uma vez do que você vai ganhar. Então, a matemática nunca fecha, beleza? Então, eu achei um gerenciamento aqui que eu acho que é interessante, não é martingale, tá? A gente usa Soros e um gerenciamento que também não é mão fixa de Soros, porque se você simplesmente fizer um Soros e você não souber o que você está fazendo, você também não fecha. Ou seja, olha como é que é engraçado, né? Nem se você usar martingale, você consegue, né, ter resultado, se você fizer da maneira errada, nem se você usar os Soros, né, que é o que o pessoal fala, se você também não souber usar da maneira certa, você também não consegue ter resultado. Se você ficar fazendo Soros infinito, você não vai conseguir ter resultado, porque por mais que você perca pouco, dentro do ciclo, se você fizer o cálculo, ele não vai fechar. Por mais que você acerte 4 ou 5 vezes, quando você vai errar tanto, 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 que de pouquinho em pouquinho você vai perder muito mais do que quando você está ganhando, por causa do ciclo probabilístico lá. E aí, legal, né? Eu tô aprendendo, ainda tô desenvolvendo, não sou o mestre de nada, tudo mais, sempre falo isso, né? Então eu tô nessa jornada aqui com vocês e o que eu vou aprendendo, eu vou tendo de insight, eu vou jogando aqui pra vocês me ajudarem e ajudando vocês. Então a gente sabe que dentro do mercado a gente tem 50% de probabilidade, certo? 50% de ganhar e 50% de errar. Esquece análise, esquece estratégia, esquece qualquer coisa. No final do dia, você sempre vai ter 50% de ganhar ou errar, tá? Por mais que você tenha confluência ou não, você nunca vai ter certeza que você vai ganhar ou não. Em determinados momentos isso daqui muda, mas de forma geral é 50-50, beleza? E aí, cara, lembra que eu falei que você precisa ganhar mais aqui do que na única vez que você tá perdendo? O que que eu fiz aqui? Eu fiz um gerenciamento que ele é 100% oposto. É como se ele fosse o martingale, só que em vez de fazer em martingale, você vai fazer em Soros. Como assim, Samuel? Por exemplo, aqui, eu não fiz aqui 2 elevado a 4, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui vai dar um conjunto de 16 possibilidades. Beleza, até aqui tudo bem. Só que nesse exemplo eu fiz o martingale, então seria 2.3 o coeficiente, né? Seria 2, 4.6, 10.58 e 24.33. Ou seja, toda vez que eu erro, eu vou aumentando a minha mão, de acordo que quando eu acerto, eu só preciso acertar uma vez, né? Entre essas 4 possibilidades.
15 delas eu vou acertar, uma eu vou errar, e aí sempre que eu acerto eu recupero tudo que eu perdi e saio no lucro. Só que se você usar isso daqui somente, isso daqui não fecha a matemática. Então esse cenário, se você quiser usar para gerenciar, isso daqui não funciona. Isso daqui funciona para alavancagem ou algum tipo de coisa. Agora, para gerenciar e fechar aquela matemática, isso daqui não vai funcionar, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o oposto, tá? A gente vai fazer como se fosse Soros, beleza? A gente vai fazer completamente o oposto. Só que a gente vai mudar o gerenciamento. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer aqui com vocês até na hora. Eu nem preparei, mas vou fazer com vocês aqui na hora, tá? 2 mais 80% vai dar 1,60, ou seja, você entraria aqui com 3,60 na sua segunda mão, a gente vai fazer um Soros nível 3, beleza? Vai dar 4 entradas, a mesma coisa do martingale, só que em vez de a gente arriscar o capital, o nosso capital, a gente vai arriscar o lucro, a gente vai fazer 4 entradas, só que totalmente inversamente proporcional. O martingale ele ataca o capital e o Soros ele ataca o mercado, sendo que a sua probabilidade de acertar é maior no capital, porque você só precisa acertar uma vez em 4, né? Em 4 ciclos, e aqui é inversamente proporcional. Aqui você tem que acertar 4 vezes dentro desse ciclo, ou seja, a sua probabilidade de acertar ela é totalmente inversamente proporcional. Então, se você tem uma probabilidade de acertar de 99% aqui no martingale, nesse conjunto, aqui no Soros, que você tem que acertar 4 vezes seguidas, ele é inversamente proporcional. Então, se você tem 99% de chance de acertar aqui no martingale, você tem 0,01% ou 1% de chance, né, matematicamente falando, de acertar aqui. Então, é muito mais fácil que você erre aqui. Você vai errar muito até você acertar as 4 vezes seguidas. Seria mais ou menos isso daí, tá? Matematicamente falando, tá, rapaziada? Isso daqui é só um cálculo probabilístico. E não é nada que, tipo assim, você não sabe quando que você vai acertar 4 vezes seguidas, mas numa amostragem, num conjunto matemático, é isso que vai acontecer. Aí, beleza, vamos fazer de novo aqui. 3,60 mais 80%. 6,48. Beleza? Então, você faria uma mão de 6,48, se você acertar. Então, para quem sabe, né? Para quem já sabe, ganhou, vai para a mão de 3,60. Ganhou, vai para a mão de 2,48. Enfim, vai trabalhando assim. E aí, a última mão seria uma mão de 80% aqui. Ia dar 11,66, beleza? Ou seja, toda vez... Aí, pra gente zerar isso daqui, o que vai acontecer? Toda vez que você acerta 4 vezes seguidas, você tem um lucro de 10 vezes, tá? Se você num payout aí de 80%. E aí, é lógico, é um pouquinho quebradinho. Por exemplo, você vai fazer R$ 20 em algum quebradinho, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do payout. Mas vamos colocar para ficar fácil a matemática, que você vai ganhar 10 vezes de lucro. Então, se você acertar um Soros nível 3, que seria uma entrada, né, e mais 3 mãos de Soros, você vai fazer 10 vezes o valor, seria R$ 20, tá? Só que a probabilidade disso acontecer, isso daqui é 1 em 16, tá? Porque você vai ter que acertar o conjunto, né, das possibilidades logo de cara, e você só tem uma possibilidade disso acontecer em 16 possibilidades dentro desse conjunto. Então a gente precisaria de um gerenciamento que te permitisse errar, e quando você acerta, porque você vai errar 15 vezes, por exemplo, você vai errar 15 vezes, você tem um conjunto de 16 vezes. Só que 15 deles você vai errar, entendeu? E só uma vez você vai acertar. Aí o nosso objetivo é que nessa uma vez que a gente acerte, que a gente vai ganhar 4 vezes seguidas, a gente ganhe mais do que todas as 15 vezes que a gente perdeu, nem que a gente fique em R$ 1 positivo. Aí eu não sei se isso daqui tá certo, como eu falei, isso daqui é só caráter de estudo, tá? Que eu ainda tô desenvolvendo, tô aprendendo, tô testando. Eu acho que é bem interessante, tá? Aí o que eu fiz aqui? Se você ficar usando só mãos de R$ 2, isso daqui nunca vai dar certo. Por que que nunca vai dar certo? Porque se você faz 15 vezes 2, tá? Eu não vou fazer 15 vezes 2 aqui, mas se você faz 15 vezes 2, se você tenta 15 vezes só usando a mão de 2, você vai perder R$ 30. Você entendeu? E se você perder R$ 30, se 15 vezes, se em 15 vezes você vai perder R$ 30, e uma vez, ou seja, vou colocar até aqui, ó, 15 vezes, você vai ficar negativo R$ 30, e uma vez, nesse ciclo aqui de 16, tá? Possibilidades que você vai fazer 4-0, você vai ganhar 20, você está negativo 10, então essa conta nunca vai fechar. Porque quando você perde, você vai perder 30, e quando você ganha, você vai ganhar 20. Então você vai ficar sempre R$ 10 negativo por causa do payout e por causa da probabilidade matemática também. Então tem que ter alguma coisa um pouco melhor
para você tentar sair no lucro. E aí o que eu fiz aqui? Isso daqui pode estar errado, não estou dizendo que está certo, tá, rapaziada? A gente vai testar, vai conversar, às vezes tem uma pessoa que já entende, pode me ajudar também, mas é uma coisa que eu estou tentando desenvolver aqui, pode ser que ajude vocês, abra a mente de vocês para a gente começar a aprender isso aqui. Então o que eu fiz? Em vez de fazer somente entradas de R$ 2, que se você usar apenas entradas de R$ 2 não vai dar certo, eu comecei a mesclar. Quanto mais eu erro, mais eu aumento a mão, porque a gente sabe que quanto mais você acerta em opções binárias, maior a probabilidade de você errar. Então você está acertando Soros, está acertando, está acertando, está acertando. Quanto mais vezes você vai para cima, né, você acerta, maior a probabilidade de você errar. E quanto mais você erra, toma loss, toma loss, toma loss, maior a probabilidade de você acertar. Então, sabendo disso, a gente só não sabe quando que vai ser. Você não sabe quando que você vai errar ou quando que você vai acertar. Só que a gente sabe que quanto mais a gente acerta, a gente está mais perto de ter um loss. E quanto mais a gente erra, a gente está mais perto de ter um gain. Porque a matemática ela vai tender ao equilíbrio. Eu sempre falei disso, tá? E aí, tendo isso daqui como base, a gente vai fazer um gerenciamento que quanto mais você erra, mais você aumenta a mão, de uma maneira que quando você acerta 4 vezes, você recupera tudo que você perdeu e ainda sai no lucro. E aí, tecnicamente, pode ser que esse cálculo aqui ele feche, beleza? Ou pode ser que não também, pode ser que eu esteja tudo errado, que seja um maluco aqui falando besteira para vocês. Mas isso daqui é interessante a gente estudar, beleza? Eu acho bem interessante a gente trabalhar e pensar, porque quanto mais a gente pensa, maior a nossa chance de vencer. Aí o que eu fiz? Só como base, tá? Pessoal, a gente tem 16 entradas aqui, tá? Então, como eu falei, 2 elevado a 4 são 16, top, né? São um conjunto de 16 possibilidades. Só que no martingale você vai acertar 15 e errar uma. No Soros é inversamente proporcional. No Soros a gente vai acertar uma e errar 15. Porque você vai ter que acertar 4 vezes seguidas. E todas as outras você vai errar. Porque você tem que acertar 4 vezes seguidas. Sabendo disso, eu fiz um gerenciamento que você tem 16 chances aqui. Só que quando fecha esse ciclo aqui, ele fecha mais positivo quando você acerta do que quando você erra. Aí é como eu falei, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando, tá? E aí a gente vai usar toda essa matemática. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, eu tenho um conjunto aqui de 16 possibilidades. Sendo que eu sei que nesse conjunto 15 vezes eu vou errar, tá? E uma vez eu vou acertar. Então o meu objetivo aqui é que na minha única vez que eu acertar, eu fique mais positivo do que todas as outras 15 que eu errar. E aí eu vou tentar jogar isso para o longo prazo, né? Aí é lógico, você pode brincar de outras maneiras e tudo mais, você pode fazer outros tipos de gerenciamento. Quando você lucra, você pode usar esse lucro e guardar a parte dele, você tem que saber proteger o lucro, e saber momentos de alavancar. Isso daí é um outro assunto, mas vamos lá. Então, nesse caso, o que eu fiz? Tá com uma mão bem simples aqui. O primeiro estágio do gerenciamento são 5 mãos de R$ 2, tá? Então é um conjunto. Vamos lembrar que isso daqui é um conjunto, beleza, rapaziada? Isso aqui, nossa, tudo errado, ó. Isso aqui, ó, é um conjunto, tá? Então isso aqui é como se fosse uma coisa só, é um gerenciamento só. Beleza? Isso daqui é um gerenciamento. A forma que você vai gerenciar é por sua conta. Isso daqui, por exemplo, vai dar um loss total, cara, que eu nem lembro quanto vai dar loss total isso daqui. Vai dar um loss total de 22, 34, 44, 60, 67. Então você vai ter um loss total de R$ 67 aqui. A forma que você vai gerenciar isso daqui independe, tá? Você pode ser mais conservador ou mais arrojado, mas vamos lá. Aí beleza, a primeira parte, você vai fazer com 5 mãos de 2 entradas, tá? Sendo que toda vez que você ganha 4 vezes seguidas, ele vai recuperar. Então 5 vezes 2 vai dar 10, então do lado esquerdo aqui é a quantidade, tá? Que está dividida em etapas, R$ 10. E aqui são as chances que a gente tem dentro do ciclo, eu tenho que completar 16, tá? Beleza. Na segunda parte do gerenciamento, você vê como eu vou diminuindo a quantidade de chances, só que eu vou aumentando o valor da minha mão, entendeu? Então aqui eu começo com 5 chances de R$ 2, aqui eu tenho só 4 chances, só que eu tenho 4 chances de R$ 3. Então quanto mais eu tô errando, mais eu tô aumentando a minha mão, você entendeu? E eu tenho uma chance a menos, só que também quando eu acerto, eu tô com um valor mais alto, aí eu ganho mais. Então ele vai tentar equilibrar o mercado a meu favor, digamos assim.
Então, na primeira parte, você tem isso daqui. Na segunda parte, são 4 chances com R$3. Então, aqui são 4 chances, totalizando 9, tá? 5 da primeira parte mais 4, vai dar 9. E aí, mais R$12 aqui. 3, 6, 9, 12. Totalizando 12 mais 10. Aqui vai dar 22. Então, aqui, a gente já teve 9 chances desse conjunto, sendo que a gente só perdeu R$22, tá? Aí, a terceira parte é a mesma coisa. Eu diminuí mais uma chance, beleza? E aí, eu fiz aqui 3 chances com R$4. Aí, mais uma vez, eu diminuí uma chance, só que eu estou aumentando o valor. De maneira que quando eu ganho aqui, eu vou ganhar tudo que eu perdi e vou sair no lucro. Aí eu já vou falar sobre isso daí. Aí, nesse caso, é mais 3 chances, beleza? E aí, mais R$12, totalizando 5 mais 4, que vai dar 9, mais 3, que vai dar 10, 11, 12. Então, aqui, a gente já tem 12 chances. A gente está quase finalizando o ciclo, o conjunto, né? E aí, em valores, isso daqui pode mudar, mas só como base aqui, seria 10 mais 12, que vai dar 22, mais 12, que vai dar 34, beleza, rapaziada? Aí a gente vai para a quarta parte do gerenciamento, que é como se fosse uma progressão, tá? Beleza? Aí tá, beleza, mais uma vez, eu comecei com 5 chances, depois eu fui para 4 chances, depois eu fui para 3 chances, depois eu fui para 2 chances. Aqui você tem 2 chances só que você tá aumentando a sua mão. Então, ao mesmo tempo que você diminui a chance, você aumenta a mão, para que quando você ganhe tudo que você perdeu e saia positivo. Então, você vai ter só 2 chances com R$5, começou com 2, foi para 3, foi para 4, foi para 5. Sendo que você vai perder mais R$10 e você já tem 2 chances aqui, ou seja, são 5 mais 4 que vai dar 9, mais 3 que vai dar 12, mais 2 que vai dar 14. Então você teve 14 possibilidades aqui, ou seja, você está quase fechando. Lembra que eu falei que era 16? Beleza, 14 já foi. E aí aqui nesse caso, em valores, seria 10 mais 10 que vai dar 20, mais 12 que vai dar 32, mais 12 que vai dar 42, 44. Beleza? Então peraí, deixa eu ver se tá certo. 12, 10 mais 10, 20, 24, 34, 44, tá certo. Então você tem R$44 em loss e você tem 14 possibilidades dentro desse ciclo. Aí a sua 15ª seria uma mão de R$6, ou seja, aqui você só tem uma chance, só que é uma mão de R$6. Então eu fui para 5 chances com R$2, fui para 4 chances com R$3, fui para 3 chances com R$4, fui para 2 chances com R$5, fui para uma chance com R$6. Ou seja, ao mesmo tempo que eu vou diminuindo a minha chance, eu vou aumentando a minha mão. Lembra que eu falei que quanto mais a gente erra, maior a probabilidade de acertar? E quanto mais a gente acerta, maior a probabilidade de errar? Então é isso que eu estou tentando fazer aqui nesse ciclo, beleza? Sendo que quando eu ganho 4 vezes seguidas, vai ser 10 vezes o valor, aí eu vou recuperar tudo que eu perdi e ainda sair no lucro. Então seria mais ou menos isso, tá? Aí aqui, a gente já está na nossa 6ª parte, na primeira parte do gerenciamento, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª. E aqui já vai totalizar pra gente 44 mais 6, já vai totalizar R$50 de loss aqui em valores, tá? E aqui seria 15 chances. Aí aqui seria a sua última chance, entendeu? Aqui seria a sua última chance, onde você tem mais uma chance também, a gente só vai fazer uma entrada, né? Não tem duas, só que aí o valor maior ainda, então já não é 6, é 7. Sendo que aqui no total vai dar 50... Peraí, 44, 50... Vai dar R$57 aqui em loss, beleza? E aí você tem o ciclo. Ou seja, a gente sabe aqui que nesse ciclo a gente tem 15 chances que a gente vai errar, tá? São 16 possibilidades, onde 15 a gente vai errar e uma vez a gente vai acertar. Então o nosso objetivo aqui nesse gerenciamento é que nessa uma vez que a gente acerte, a gente fique mais positivo do que todas as 15 que a gente perdeu. E olha só que legal, como a matemática fecha nesse gerenciamento, cara, que eu acho bem interessante. Aí aqui, do lado direito, eu te mostrei o gerenciamento, beleza? A estratégia que você vai utilizar pouco importa, beleza? A gente está falando de um conjunto matemático aqui, então a estratégia é o fator menos importante nesse caso aqui, beleza? Aí, beleza, maravilhoso, tal. Se eu sei que quando eu ganhar 4 vezes seguidas eu vou ganhar 10 vezes, eu fiz o lucro real aqui de todas as 16 possibilidades. Olha só que foda. Então, se eu acertar logo de cara, eu vou ter um lucro real de R$20, certo? Beleza. Sendo que essa probabilidade aqui é de 1 em 16, só que pode acontecer. A gente não sabe se vai acontecer ou não. A gente não sabe se vai acontecer na primeira tentativa, na segunda, ou na última tentativa, ou na sexta, na sétima. A gente nunca sabe. Tudo pode acontecer. Só que você vai ter a possibilidade de acertar na primeira mão também. Se você acertar na primeira mão, você vai ganhar R$20 de lucro líquido, porque você não perdeu
o seu capital ainda. Se você acertar na segunda mão, você vai ficar com R$18 de lucro, porque seria 20 menos 2, beleza? E vai seguindo assim, tá? É que se eu ficar falando um por um vai demorar muito, mas vamos lá. Na terceira vez que você tentou, não conseguiu, e na terceira você conseguiu, você vai ficar com um lucro de R$16. Por quê? Porque é 20 menos 2 menos 2. E aí vai dar 16. Na quarta chance vai ser a mesma coisa. R$14 de lucro porque é 20 menos 2 menos 2 menos 2. Seria 20 menos 6. Na quinta mão seria R$12 porque é 20 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 do seu capital. Aí você ficaria com 12. Ou seja, toda vez que você ganha R$20, você recupera tudo que você perdeu e ainda sai no lucro, beleza? E aí aqui para baixo é a mesma coisa. E quanto mais você perde e menos chances você tem, mais você está ganhando também. Por quê? Porque por mais que você esteja perdendo, não importa se você está perdendo. O importante é que quando você ganhar, você ganhe muito mais do que você está perdendo, entendeu? Você recupere tudo. Então, por exemplo, ó, na sexta mão, aqui eu já perdi R$10. Aqui eu já perdi R$10, como eu já expliquei aqui, beleza? É a mesma coisa. Aqui eu já perdi menos 10. Aí na sua sexta entrada, você conseguiu, só que você aumentou a mão. Lembra que eu falei que quanto mais você erra, mais você aumenta a sua mão? Aí beleza. Aqui, perdão, vai ser R$30. 3 vezes 10, 30. Só que você já perdeu 10 lá em cima, porque você já perdeu a primeira mão de 2, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ou seja, você já perdeu 10 não aqui. Aí você ficaria 30 menos 10, você teria um lucro real de R$20. Aí quanto mais vai descendo, é a mesma coisa. Ah, não consegui na sexta mão, vou tentar a sétima vez. Tá, a minha sétima vez, eu ganhei 30 menos 10 menos 13. Ou seja, seria 30 menos 13, ficou com 17. Ah, não consegui na sétima vez, eu vou na oitava vez. Maravilha. 30 menos 10 menos 6, ou seja, 30 menos 16. Você ficaria com 14. Não consegui também, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima, nem na oitava. Fui para a nona mão. Lembra que eu falei, você vai aumentar a mão porque você está errando muito. Aí você ficaria com um lucro aqui de R$40, ou seja, não é um lucro de R$20. Você repara que se eu estivesse usando só a mão de R$2, quando eu chegasse na décima mão já ia ficar no 0 a 0. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, você fica no lucro com R$2 até certo ponto, porque se eu passar, por exemplo, assim, ó, se eu tentar 10 vezes com R$2, na décima mão eu vou ganhar 20, só que eu já perdi 20, então eu vou ficar no 0 a 0. Se eu tentar 11 vezes, eu perdi 22 e quando eu ganhei 20, então eu tô menos 2 positivo. Então por isso que a matemática não fecha, ela só vai fechar se quanto mais você errar, mais você aumentar a sua mão, entendeu? Por exemplo, aqui na sua nona mão, em vez de eu usar R$2, eu tô usando 4. E aí, quando eu ganho 40, que eu tô ganhando 10 vezes seguidas, né? Perdão, 4 vezes seguidas, que vai ser 10 vezes o capital inicial, aí eu vou recuperar tudo que eu perdi e ainda sair no lucro. Por exemplo, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui se eu usasse só R$10, só uma mão de R$2, eu estaria no 0 a 0. Aqui, como eu aumentei a minha mão de maneira progressiva, dentro desse conjunto, aqui vai ser R$40 de lucro, menos 10, menos 3, 6, 9, menos 9 e menos 4, beleza? Aí eu teria um lucro real de R$17, ou seja, aqui eu não estou no 0 a 0, aqui eu fico com R$17 positivo, que é o que mais importa. E aí eu vou fazendo isso daqui até acabar o gerenciamento. Na última mão de R$4 eu ficaria com 13 de lucro. Aí, como eu já baixei de novo, não consegui acertar, já errei 5 vezes, errei 8 vezes, 9, 10, 11 vezes, 12 vezes. Aí aqui eu tenho as mãos de R$5. Aqui eu já vou ganhar 50. Ou seja, quando eu ganhar 50, eu vou recuperar tudo que eu perdi e vou ficar positivo. Se eu não conseguir acertar na primeira mão de 5, eu vou para mais uma mão de 5. Essa mão de 5 eu fico com R$14 positivo. Se eu não conseguir mesmo assim, eu estou indo para a minha 15ª entrada. Tá? A minha 15ª entrada é uma mão de R$6, sendo que quando eu ganhar eu ganho 60, recupero tudo que eu perdi, fico no lucro. E aí na minha última mão, tá? Que seria a minha mão de Soros também, eu vou ganhar R$70, sendo que quando eu ganho, eu vou ganhar 70, e aí eu vou recuperar tudo que eu perdi, eu 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, eu vou recuperar tudo, 70, menos todo esse valor aqui acima dele vai dar R$23 de lucro, ou seja, a conta aqui, ela fecha, entendeu? Ah, e se eu perder tudo isso daqui? Se você perder tudo isso daqui, você vai perder R$57. Só que você está num conjunto, lembra que eu falei? Se você fizer isso no longo prazo, dentro de vários conjuntos, ele vai tender a fechar, porque essa matemática aqui, ela faz mais sentido.
Você entendeu? Só que é lógico que você tem que brincar de várias maneiras. Isso daqui é só um vídeo de estudo, um vídeo informativo, um vídeo pra gente aprender, pra gente ganhar conhecimento e tudo mais. Aí você vai trabalhando do seu melhor jeito, tá? Como eu falei, existem várias maneiras de você trabalhar. Você pode trabalhar só com martingale, você pode trabalhar com soros, você pode trabalhar usando os dois, você pode trabalhar uma vez que você faz lucro, você não arrisca mais tudo, você arrisca só o lucro, aí você pode ser agressivo ou conservador com esse lucro. Aí você vai trabalhando do jeito que dá. O jeito que você vai trabalhar, aí, meu filho, você vai ter que se virar nos 30, entendeu? Mas uma coisa você tem que entender: opções binárias, cara, é uma luta, tá? É uma luta, é você contra a corretora, você contra outros traders. Então, realmente, é difícil tirar dinheiro desse mercado aqui. Você tem que entender como fazer essa conta fechar, como trabalhar. E mesmo que você entenda tudo, você ainda pode ter meses negativos, você ainda pode ter meses ruins, você ainda pode ter meses que você não conseguiu cravar, porque os seus ciclos estão ruins, você não está conseguindo encaixar nenhum ciclo bom. Você tem que saber momentos de alavancar. Quando você tiver que alavancar, você não pode ficar na retranca toda hora. Você tem que saber momentos de proteger o seu lucro para você não achar que você vai fazer um Soros nível 10 todo dia, porque você não vai fazer, porque é por causa da probabilidade. Quanto mais você tenta fazer Soros, menor a chance disso acontecer. E você pode fazer uma vez ou outra um Soros nível 10, por exemplo, mas você não vai fazer todo dia nem aqui nem na China. Por quê? Porque quanto mais você tenta, maior a sua probabilidade de não fazer. E aí isso depende também da quantidade de ciclos que você está fazendo no dia, porque se você está fazendo muitos ciclos no dia, é lógico que você está propenso, você está mais exposto ao mercado, você está propenso a isso acontecer mais. Se você faz menos ciclos, isso vai demorar mais para acontecer. Isso daí, mano, é foda isso daí tudo, mas é isso aí basicamente que eu quero mostrar para vocês, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo tem mais vídeo. Isso daqui é apenas um vídeo educacional, tá? Não é recomendação de porra nenhuma, já vou falar logo a real pra vocês. Você tem que ser responsável com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio capital. Isso daqui é caráter informativo, tá? A conta demo, ela é 100% de graça, você não precisa colocar R$ 1, você pode simplesmente ir lá, testar, estudar, do jeito que eu sempre faço, tá, pessoal? Então eu não tô recomendando nada aqui pra vocês, eu tô mostrando um tipo de gerenciamento, um tipo educacional, e a gente vai trabalhar pra gente aumentar o nosso conhecimento aqui no mercado, tá? Porque a matemática é mais importante do que qualquer outra coisa. Claro que o psicológico é bom, porque você tem que seguir o seu gerenciamento, e a estratégia também é importante, mas o que é mais importante é o que você vai fazer quando você errar, o que você vai fazer quando você acertar, quanto que você vai expor seu capital, em qual momento você vai expor seu capital, quando que você vai alavancar, quando que você vai proteger o lucro, quando que você vai estopar curto. Mano, é muito mais complicado do que simplesmente fazer uma estratégiazinha e aí já era, vou ficar rico. Se fosse assim, rapaziada, tava todo mundo rico. E a gente sabe, 99, 98, 95% da galera perde dinheiro nisso daqui. E não é porque eles são burros não, cara, mas é porque esse mercado é difícil pra caralho. Se fosse fácil, tava todo mundo rico. Beleza? Então tamo junto demais. Qualquer coisa aí que se você quiser agregar, se tiver algum ponto que você achou que tá errado, uma matemática a mais, enfim, qualquer coisa, fala aqui comigo. Tamo junto demais, abraço, valeu.